Glórias a Deus. João capítulo 6, no versículo... Eu ia partir do versículo 34, mas vamos voltar para o versículo 31, que eu disse para os irmãos, né? João 6, 31. Diz assim: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão do céu. Respondeu-lhe então Jesus: em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce, o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Aleluia. Amém, queridos? É uma verdade que não dá para mudar. É uma verdade que, por mais que os anos eles se passam, eles vão embora, os séculos vão se passando, ainda que os homens, ainda que o diabo tente mudar esta verdade em mentira, nós sabemos de que isso nunca vai ser mudado. Cristo, ele sempre foi o alimento do ser humano. Ele sempre foi este pão, ele sempre foi esta água, o pão para matar a fome, esta água para matar a sede. E nós, como filhos de Deus, nós sabemos disso. Nós sabemos o quanto que foi importante essa fala de Cristo lá no passado, e o quanto continua sendo para os nossos dias de hoje. Ouvir, saber de que Cristo, ele é o pão vivo, de que ele mata a nossa fome e também a nossa sede. Este povo que está ouvindo esta verdade de Cristo, está ouvindo exatamente por conta de uma mentira que havia dentro deles. Este povo está ouvindo essa frase, essa palavra muito forte de Jesus Cristo, exatamente por conta de um engano, de um equívoco que havia no coração deste povo. Este povo, que depois você vai ler na tua casa, desde no começo deste capítulo 6, Jesus, ele abençoou este povo por conta de uma multidão que estava vindo, e Jesus provavelmente teria um tempo de descanso com os seus discípulos, e que quando ele observa uma multidão chegando, ele se compadece dessa multidão. Essa multidão que não teria o que comer, essa multidão que não teria como comprar alimento, desfruta de um milagre extraordinário, de algo sobrenatural, onde eles puderam contemplar um homem, Deus, um homem simples, cheio do poder, um homem que desceu do céu, um Deus que nasceu de uma mulher, pegando alguns pães e alguns peixes que vieram das mãos de um menino e dando graças ao Senhor. Talvez aquela multidão ali não estava entendendo muito bem o que Jesus estava fazendo, o que Jesus faria, porque se tratava de muitas pessoas, um total ali de quase 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Imagina todos com fome, e Jesus com 5 pães de cevada e 2 peixinhos na mão. O que ele, imagina dentro do coração dessas pessoas, o questionamento: o que ele vai fazer? Agora, no meio de tantas pessoas e com fome, ele vai brincar conosco, porque isso não é o suficiente. Eles não tinham nem dinheiro suficiente para comprar tanto pão, tanto peixe, para poder alimentar aquela multidão. E então Jesus, ele consagra a Deus, passa pelo poder da multiplicação, ele agradece ao Pai, e então ele pede para que as pessoas procurassem um lugar para se sentar na grama, e os discípulos começaram a servir aquela multidão. A palavra de Deus fala de que eles comeram e comeram bastante, eles se saciaram, eles mataram a sua fome natural, por conta de um milagre, de algo sobrenatural que Jesus Cristo operou na frente deles e também dos seus discípulos. E este povo comeu, e o alimento foi tanto, o poder foi tanto, de que a Bíblia diz que sobraram 12 cestos cheios de alimento. Eles comeram, se fartaram, e ainda sobraram muito alimento para poder guardar.
E a palavra de Deus diz que este povo, quando vê este milagre acontecendo, logo eles reconheceram e disseram: este é um profeta que haveria de vir. E então Jesus Cristo, conhecendo o coração deles, Jesus ele se retira, ele vai para o monte para buscar Deus, porque este povo, com um coração equivocado, querendo aquilo que é natural, estava ali planejando fazer de Jesus Cristo um rei. Bom, Jesus, ele é rei. Ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores, ele é soberano, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Mas aquele povo estava equivocado, achando de que ele seria o rei natural, um rei normal, carnal, para poder alimentar aquele povo, aquela multidão, e trazer paz e um sustento para eles todos os dias, como aconteceu neste momento, nesse dia aqui. E é interessante que Jesus, sabendo e conhecendo o coração deles, pede para os discípulos irem para Cafarnaum. E então Jesus, ele vai para o monte para falar com o Pai. Irmãos, olha só, se Jesus Cristo entendeu da importância de ir para o monte para orar, para falar com Deus, o que nós devemos fazer então? Seguir os passos dele. Então, se o próprio Jesus teve uma vida de oração, nós precisamos ter também. Para quê? Para sermos livres, libertos do equívoco do mundo, do engano, dos tapinhas nas costas das pessoas. Para Jesus, para um homem natural, seria muito bom saber de que uma multidão estava tentando ali em colocá-lo como rei. Para qualquer um outro homem, isso seria, irmãos, algo maravilhoso, e muitos teriam isso como vindo de Deus, uma bênção de Deus. Mas Jesus Cristo orava. Jesus Cristo tinha intimidade com Deus. E então ele vai para o monte para falar com o Pai. Enquanto isso, os discípulos estão indo para Cafarnaum. O povo vai embora para a casa deles. Agora se fartaram, agora não tem mais fome. Então agora eles vão embora. Viram um milagre e vão para a casa deles agora e vão descansar. Os discípulos, e é exatamente nessa noite, depois deste fato, que Jesus Cristo aparece na madrugada, andando sobre as águas, e os discípulos ficam todos assustados ali. Foi nessa viagem, saindo deste lugar, de Tiberíades, e indo para Cafarnaum, que esses discípulos tiveram essa grande experiência. Era uma experiência atrás da outra, era um milagre atrás do outro. Primeiro eles veem Jesus multiplicando os pães, alimentando a multidão, e agora Jesus Cristo andando sobre as águas. Então agora eles estão indo para Cafarnaum. Quando chega em Cafarnaum, no outro dia, essa mesma multidão, um grande povo, começou a correr atrás de Jesus novamente, procurando Jesus, achando de que no mesmo lugar, com a mesma pessoa, algo de extraordinário aconteceria novamente. Imagina que na mente deles, aquele homem pode ser o nosso rei. Aquele homem pode nos dar pão e peixe todos os dias. Se ele fez isso ontem, ele vai fazer hoje de novo. Não, se ele conseguiu fazer ontem, ele vai conseguir novamente. E aquele povo saiu da sua casa, e agora este povo está procurando Jesus Cristo, exatamente com essa esperança. Havia uma expectativa de uma multiplicação, de algo muito pequeno, de um milagre para poder matar a fome, para poder saciar a sua fome natural. Mas só que eles se decepcionaram, porque aquele homem não estava mais ali. Aquele homem já não estava, exatamente por conta do coração daquele povo, que queria um rei natural. Jesus Cristo já estava em Cafarnaum, e esses homens então agora vão atrás de Jesus. Eles atravessam o mar da Galileia, eles sobem em seus barcos e começam a navegar e chegam em Cafarnaum. Quando chegam em Cafarnaum, eles olham para o mestre, encontram o mestre, e dizem: olha, mestre, nós te procuramos, onde o senhor estava? Bom, a princípio, qualquer um de nós até diria para essas pessoas: olha que perseverança, olha, vocês atravessaram este mar para me encontrar, vocês querem eu por perto de vocês? Olha, isso é muito bom. Isso daí poderia, para uma outra pessoa, soaria como um elogio, uma pessoa, várias pessoas atravessando o mar da Galileia para ir atrás de Jesus Cristo, e chegando lá, eu te encontrei.
Ok, meu amigo, meu irmão, nós nos encontramos, maravilha. Que bom que você me procurou, que bom que você foi perseverante, que bom que você foi ousado, que bom que você deixou tudo do outro lado do mar para atravessar e me encontrar aqui em Cafarnaum. Essa seria a fala de qualquer um outro homem, mas não a de Jesus Cristo. Jesus sabia o coração daquele povo, e então Jesus começa a exortar aquele povo, dizendo: pois é, vocês têm me procurado porque eu tenho saciado a fome de vocês. Vocês me procuraram porque eu dei alimento para vocês. Vocês têm me procurado porque eu estou dando algo natural para vocês. Vocês têm me procurado porque eu fiz um milagre na frente de todo mundo. Então vocês se dedicaram para estar aqui junto comigo, na esperança, na expectativa de ter um outro milagre, de algo para sustentar a vida de vocês. Jesus Cristo repreende aquele povo, dizendo: vocês precisam aprender a correr atrás de um alimento que não perece. Porque esse que vocês correm atrás, ele acaba, ele perece, ele tem um valor durante o tempo. É Jesus dizendo para ele: o alimento que eu tenho para dar é muito mais espiritual do que vocês imaginam. É muito mais espiritual do que esse que vocês estão buscando. É Jesus Cristo dizendo para uma multidão que estava correndo atrás dele, da importância deles se alimentarem de um pão celestial, de um pão vivo que desceu do céu. E então eles começam a falar a respeito do maná, que o Moisés deu para eles comerem lá atrás. Houve uma conversa ali, e aí nós chegamos aqui no capítulo 31, aonde eles seguem dizendo: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão do céu. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Irmãos, parece que eles haviam entendido a mensagem. Parece que eles não ficaram chateados com o que Cristo havia dito para eles. E agora eles estão: não, Senhor, então dá-nos sempre deste pão. Eu não quero ter mais fome. Eu quero matar minha fome de uma vez por todas. Eles estavam com dificuldade de entender ainda de que era algo espiritual, algo celestial, para matar essa fome que o homem tem de algo divino, de algo espiritual, de algo celestial. E muitos têm essa fome e acabam buscando em tantos outros lugares e acabam se contaminando com o pecado, indo mais longe ainda de Deus. E Jesus Cristo no versículo 35, ele diz assim: diante disso Jesus ministrou-lhe. Aí Jesus começa a pregar, e uma mensagem que lá depois vocês vão ver, uma mensagem que eles não vão gostar muito. Então Jesus começou a ministrar para essas pessoas uma mensagem muito poderosa, dizendo: eu sou o pão da vida. O Rei da Glória, apontando para ele. Toda a Bíblia, os profetas apontando para ele. E ele agora ministrando, pregando para esta multidão: aquilo que vocês comeram lá não tem nada a ver com aquilo que eu sou. Aquilo que a fome que vocês mataram lá não tem nada a ver com aquilo que eu posso saciar em vocês. A multiplicação que vocês viram lá, daquilo que eu operei, o milagre que eu operei, não tem nada a ver com aquilo que eu tenho para dar para vocês. É infinitamente maior e melhor. Este povo representava essa igreja nos dias de hoje, que corre atrás de bênção, que corre atrás do pão, que corre atrás das coisas perecíveis, das coisas que um dia vão ser destruídas, das coisas que um dia tem prazo de validade. Aquele povo correndo atrás de Jesus daquela forma estava representando uma grande multidão ao longo da história, que correria atrás de Jesus, atrás daquilo que ele pode dar. Quando Jesus Cristo, o desejo do coração dele, e ele começa a pregar para este povo, tentando mostrar para este povo, e nós precisamos aprender essa verdade, de que ele é a maior bênção,
Ele é a maior riqueza, de que Ele é o maior sustento. Ele foi o único que teve autoridade para dizer para a humanidade: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. É aonde nós, irmãos, todos os homens podem correr para se satisfazer. Por que que o nível de contentamento do homem está cada vez mais elevado, cada vez mais alto? Irmãos, os homens dentro da igreja não conseguem se contentar com aquilo que é celestial, com aquilo que é bíblico. A multidão dentro da igreja hoje está como essa multidão, que agora está vendo um Cristo que parece que é diferente do dia passado. Sabe, quando nós corremos somente atrás do bolso de Jesus Cristo, da bênção dele, e ele querendo ser algo que realmente ele é, infinitamente maior, para matar a minha fome, a minha sede, a tua fome e a tua sede também. Imagina aquele povo sem entender. Mas espera aí, como? Se todo aquele que se achegar, olha, nós estamos chegando a ti, Senhor. Nós atravessamos o mar da Galileia, nós arriscamos a nossa vida, nós deixamos tudo do outro lado para estarmos aqui. Nós corremos atrás do Senhor. Mas é claro que essa multidão queria um alimento natural, como muitos dentro da igreja, como muitos que vêm para a igreja nos dias de hoje, irmãos, em busca de algo natural. E encontrando este algo natural, e valorizando isso, porque o ser humano, ele valoriza demais aquilo que é parecido com ele, com aquilo que é natural. Ele valoriza demais, ele cuida, ele zela, ele corre atrás, ele paga um preço. Agora imagina que existe algo, e Cristo está propondo isso para esta multidão, que é algo que nós temos acesso nos dias de hoje também, que é uma mesa posta, com um pão que seria fatiado na cruz do Calvário. Nós temos Ele como pão, temos Ele como água, que mata a nossa fome, mata a nossa sede, dizendo para o crente, para o cristão, para o nascido de novo, de que Ele quer ser o suficiente na nossa vida. Mas será que Cristo é realmente o suficiente na nossa vida? Será que nós amamos e desejamos muito mais Cristo do que as outras coisas? Será que nós queremos mesmo, irmãos? Olha só, eu perguntei aqui, quem lê a Bíblia diariamente? Menos da metade da igreja ergueu a mão. Quem ora? Provavelmente menos da metade da igreja também vai levantar a mão. O que nós tínhamos lá, homens naturais, homens que não estavam desfrutando, estavam com dificuldade de desfrutar daquilo que é espiritual, é o que nós encontramos no mundo nos dias de hoje. E nada muda isso, nada muda quem Cristo é. A nossa busca, a nossa satisfação dele, irmão, se temos ou não, não vai fazer dele menos do que ele é. Ele continua sendo o pão vivo que desceu do céu. O homem aceitando ou não, ele continua sendo, e ele precisa ser o foco da igreja. Ele precisa estar na nossa mesa espiritual. É ele que tem que ser o nosso banquete, irmãos. É ele que tem que ser a nossa alegria. Nada além disso, a não ser o Cristo, que tem o poder para tirar o pecado do mundo. Ele é completo, Ele é perfeito, Ele dá vida, Ele tira o pecado, Ele purifica, Ele santifica, Ele redime o pecador, Ele mata a fome do pecador, Ele mata a sede do cidadão, Ele enriquece a alma do homem com a palavra dEle, e é exatamente o que Ele está propondo para este povo que pensou um dia antes: o nosso problema com a fome foi embora, pronto, negócio lá agora está melhor do que a picanha prometida, não é verdade? Porque o pão, milagre aconteceu na hora.
né? Tá todo mundo correndo atrás da picanha hoje, né? Mas nós precisamos correr ainda mais atrás de Cristo. Amém, queridos? Por aquilo que Ele é. E então no versículo 49, dá um pulo aí, vamos no versículo 48, desculpa. Jesus Cristo, Ele segue dizendo, reafirmando para aquele povo. Imagina aquele povo tendo que engolir essa mensagem, irmãos. Não foi fácil. Mas imagina aquele povo esperando algo do dia anterior, e naquele dia algo novo do céu sendo apresentado para aquele povo. Mas não era o que eles queriam. Não era. Olha só. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e estão mortos. O maná que eles estavam aqui se gabando, o maná que eles estavam aqui colocando em competição com o pão que Jesus Cristo falou que era muito melhor, agora o próprio Jesus, depois de reafirmar de que Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele diz para esse povo: vossos pais comeram o maná no deserto, e cadê os seus pais? Estão mortos. Porque aquele alimento não dava vida espiritual. Aquele alimento nutria os seus pais naturalmente, mas no outro dia estava podre. Era um alimento natural. E aí Jesus então aponta: mas teus pais estão mortos. Todos eles morreram. Dizendo: olha, se vocês continuarem atrás deste pão, vocês também vão morrer. E vão morrer para todo sempre. E então ele segue dizendo no versículo 50: este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não morra. Pronto, resolveu o problema da morte. Resolveu o problema, irmãos. O único homem com a capacidade para resolver este problema que o homem tanto tem medo, da morte eterna, Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. O de Moisés não resolveu, o povo pereceu. Mas agora Jesus está dizendo para este povo: olha, este pão aqui, Ele apontando para Ele mesmo. Quem comer dele, quem se alimentar com este pão, não vai morrer. E o homem não quer morrer. Nós falamos aqui a respeito disso aqui outro dia. Agora, quem pode, irmãos, dar vida para o homem por toda a eternidade? Então é atrás dele que nós temos que correr. Porque o teu carro que você gosta tanto e você luta tanto para ter, não tem um poder para te dar vida eterna, irmãos. Aliás, a alegria que esse carro te dá é passageira, é muito pouco. Porque passa 1 ano, 2 anos, logo você vai querer trocá-lo, porque você quer outro, uma cor moderna, um modelo novo, né? Você quer agora com uma tecnologia nova, então é o mais importante. E então vai trocando. E quantas coisas que nós corremos atrás aqui nessa terra, irmãos, que não traz vida. Muito pelo contrário, vai nos matando aos poucos. Quando nós temos, e isso que vai nos matando aos poucos, nós pagamos para isso. Nós trabalhamos para correr atrás dessas outras coisas. Agora nós temos um pão vivo que desceu do céu, gratuito para todo pecador, para todo homem, para toda mulher. Irmãos, é gratuito para mim e para você. É só sentar na mesa e comer. É só sentar na mesa e se alimentar e ser nutrido e ter vida. E vida para todo sempre. E ele continua dizendo e apontando para ele no versículo 51: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Eu não sei o quanto que você valoriza isso, eu não sei o quanto que você acredita nisso, mas é maravilhoso ouvir de um santo, de ouvir de alguém que desceu do céu, nasceu de uma mulher virgem, nasceu na casa de um homem pobre, simples, foi guardado e protegido pelo Pai, passou por muitas lutas, e agora tendo que dizer para o seu próprio povo de que Ele é o pão vivo que desceu do céu.
E aquele que se alimentar dele, aquele que for nutrido por ele, será satisfeito e ainda desfrutará de uma vida eterna. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Aí começou a confundir a cabeça daquele povo todo. A única carne que eles tinham comido um dia antes era um peixe, junto com o pão. E agora esse cidadão está dizendo que este pão e o único alimento que eu devo comer é a carne dele. Esse homem não está legal. Esse filho de José não está legal. Não está. Imagina a mente daquele povo, a mente carnal daquele povo. O que eles queriam? Sim, carne, queria. Um peixe com pão. Um dia anterior foi muito bom. Mas agora Jesus Cristo oferece um outro cardápio. Espiritual. Mas muito espiritual. E este povo agora está ouvindo Jesus dizendo, olha, e o pão que eu deverei dar pela humanidade, pela vida do mundo, é a minha carne. E então no versículo 52, olha só, mexeu com a mente deles. Houve então grande discussão, é claro, entre os judeus, e esbravejavam uns com os outros. Como pode este homem dar-nos a comer a sua própria carne? Irmãos, imagina eles entrando em um parafuso. Imagina eles querendo voltar para casa agora, não entendendo nada do que estava acontecendo. É claro que Jesus não está propondo aqui nenhum tipo de canibalismo, não é isso. Nós sabemos disso. Mas talvez passou pela cabeça daquele povo. Será que eu vou ter que morder o dedo dele? Será que eu vou ter que morder a orelha dele? Mas como que vai ser isso? Imagina aquele povo ignorante, aquele povo que deveria crer nos sinais, porque Jesus Cristo, irmãos, já havia feito muitos sinais, milagres, fez um na frente deles. Eles deveriam crer no que Cristo estava falando e compreender. Espera aí, eu nunca vi ninguém multiplicar o pão e o peixe. Nunca ninguém matou a minha fome natural da maneira como este homem me matou. Ele me saciou. Agora ele está falando um negócio que eu nunca ouvi na minha vida. Eu vou sentar e vou aprender. Mas a Bíblia fala que o povo começou a discutir. Imagina um esbravejando com o outro. Você é louco, rapaz, você me chamou para vir aqui. Eu penso que aqueles que participaram da multiplicação um dia antes, muitos convidaram outros para ir também. Ei, vamos lá, tem um homem que multiplicou o pão ontem, e olha, nós vamos lá hoje de novo. Ah, eu tenho que trabalhar. Não, mas vamos lá, porque se ele multiplicar de novo, nem trabalhar você vai precisar. E é bom não trabalhar, né, irmãs? Cuidado, a Bíblia fala que ele não trabalha, também não coma. Imagina eles convidando outros para irem, vamos atrás de Jesus. Aí chega no lugar, Jesus não está, pronto. O convidado começa, o negócio não está dando certo. Ah não, vamos atravessar o mar, vamos persistir. Atravessam, depois chegam lá, encontram Jesus, ok, maravilha, deu certo, está dando certo. Agora houve uma mensagem dessa. Imagina eles discutindo, e um apontando e culpando para o outro. Rapaz, você tirou da minha casa, você me tirou do trabalho, eu tinha tantas coisas para fazer, muito mais importante do que ouvir este homem dizer que eu tenho que comer a carne dele. Às vezes a gente acha que a gente tem coisa muito mais importante que ouvir a mensagem de Deus, não é verdade, irmãos? É verdade, irmãos. Às vezes a gente acha que a gente tem outras coisas mais importantes que vir ao culto. É verdade, irmãos. A gente acha de que a gente tem coisa muito mais importante que ler a Bíblia. Pastor, mas de novo? Irmão, é encucar, vamos encucar. Ok? Às vezes a gente acha que tem coisa muito mais importante que orar, irmãos. Imagina essa multidão brigando agora, um com o outro, esbravejando um contra o outro, criticando, culpando. Vamos embora daqui, você fez eu perder o meu tempo, agora eu sou obrigado a ouvir este homem falar esse absurdo, porque a palavra de Deus para o incrédulo é um absurdo. É um absurdo. Então, no versículo 53, a Bíblia diz, então Jesus os advertiu. Corajoso Jesus, né? Muito corajoso.
Em verdade, ele vai reafirmando o que ele havia dito, irmãos. Ele vai dizendo novamente para aquele povo, para entrar, para penetrar no coração. Olha só: se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Está dizendo para aquela multidão: se vocês não se alimentar de mim, vocês vão continuar mortos, podres, cheirando mal, no pecado. Se não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, vocês não terão vida, serão como zumbis, só terão aparência de vida. Se vocês não se alimentarem da minha carne, não beberem do meu sangue, vocês não terão alegria, não terão paz, não terão saúde, não terão esperança, não terão prosperidade do céu, não terão vida eterna. Era o que Cristo estava dizendo para aquele povo. E vale isso para os nossos dias, irmãos. Quem não come da carne de Cristo, para quem não entende que Ele é o pão vivo que desceu do céu para matar a fome do homem, se o homem continuar com fome e comendo em outros lugares, e comendo a porcaria da internet, e comendo tantas outras bobagens deste mundo, e rejeitar este pão vivo que desceu do céu, fatalmente este homem irá morrer, perecer, e não desfrutará da eternidade, porque só vai desfrutar da eternidade quem se alimentar deste pão. Então Jesus Cristo dizendo: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele, versículo 54, todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É a garantia, irmãos, que nós temos, meu irmão. Essa é a garantia que Ele está dando para este povo. É a garantia que Ele nos deu na cruz do Calvário. E quando Ele ressuscitou dos mortos, nós temos a palavra de Cristo. E nós temos certeza de que Ele não vai falhar. Assim como Ele nunca falhou, Ele não vai nos decepcionar, como nunca nos decepcionou. Tudo o que Ele profetizou vai se cumprir. Por isso, igreja, em nome de Jesus Cristo, se alegra em Cristo. Independentemente daquilo que esteja acontecendo com você, aprenda a ultrapassar barreiras. Seja maduro em Cristo. Quanto mais você come deste pão, mais você bebe esse sangue, mais vida você tem, e mais a estatura de Cristo, mais maduro em Cristo, mais sábio, mais fortalecido em Deus e na força do seu poder você será. E aí então você vai ultrapassar os limites tolos e bobos que muitas vezes nos param. E aí, meu irmão, no nome de Jesus, é hora de parar de ser parado por aquilo que te para. O que tem parado você? O que tem desanimado você? O que tem intimidado você? E se tem intimidado e parado, é porque você não está tão forte assim, Deus. O crente vive pela fé, irmão. Esse povo não tinha que comer a carne de Cristo. Não era isso que ele estava falando. Não se tratava de canibalismo. Não, irmãos. Jesus promete dar para mim, para você, uma vida eterna. E somente aquele que se alimentar desse pão vai poder desfrutar da ressurreição no último dia. Pois a minha carne, versículo 55, a minha carne é verdadeira comida. Então significa de que todos os outros alimentos naturais e espirituais não servem para nada, para garantir a nossa eternidade. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come de Cristo não vai comer porcaria que está aí fora. Quem bebe de Cristo não vai precisar se embriagar e beber tantas outras porcarias aí fora, para se sentir bem, para se sentir seguro, para ter um pouquinho de alegria, de paz e de esperança. Não, irmãos. Sabe por quê? Porque aquele que é a verdade, aquele que é a palavra, Cristo é a palavra, Cristo é a verdade, está dizendo de que a verdadeira comida
E a verdadeira bebida é Ele. É Ele, crente. É Ele que prometeu e dá. Prometeu e faz. Prometeu e cumpre. E o desejo do coração de Deus é de levar você a um outro nível espiritual. Aquele povo está ficando bravo com Deus, com Cristo. Eu espero que você não esteja ficando bravo comigo. Eu só estou tentando repassar de alguma forma, pela graça e misericórdia do nosso Deus, um pouquinho daquilo que aquele povo ouviu. O povo ficou bravo. O povo ficou bravo. E aí então, no versículo 56, aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Irmão, isso é maravilhoso. Aí você vai perguntar para mim, pastor, então tá bom, agora explica para mim se não é morder o dedão de Cristo, se não é beber o sangue dele num copo, numa taça bem bonita. Então o que é comer do corpo de Cristo e beber do teu sangue? É aceitar a divindade dele, irmãos. É aceitar Ele como homem e Deus. É aceitar o sacrifício dele na cruz do Calvário. É aceitar a ressurreição dele, ter essa certeza e essa convicção. É você aceitá-lo como Deus, como Senhor e Salvador da sua vida. É você tê-lo como Deus da tua vida. É você aceitá-lo como aquele que tem o nome acima de todo nome. É você crer e aceitar de que Ele sim foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu de uma mulher chamada Maria, que era virgem na época. É você aceitar, meu querido irmão, de que Ele recebeu do céu e da terra todo o poder foi entregue nas mãos dEle. É você aceitar, irmãos, de que é nele, através dEle, que você receberá a salvação. E de que somente nele você desfrutará da ressurreição no último dia, e desfrutará de uma vida eterna e plena na presença do Pai. É você aceitar toda a verdade que há nele. É você deixar ele desconstruir a mentira que o mundo construiu em você, que te leva ao engano, à mentira, à busca dos prazeres dessa terra. É você entender e aceitar de que Ele é digno de ser buscado e procurado por mim e por você, por conta da santidade, da riqueza, da formosura dEle, de tudo o que Ele é, mais do que Ele pode nos dar. Mais do que Ele pode nos dar. Ele não morreu na cruz do Calvário para te dar uma casa. O jejum não se faz para você comprar um carro. Ele não morreu na cruz do Calvário para te dar um marido, para te dar uma esposa. Não, Ele morreu na cruz do Calvário para você ir para o céu, para resgatar você. Comer da carne de Cristo e beber do sangue dele, irmãos, significa você entender de que Ele é o autor e o consumador da tua fé. Ele é a fonte da minha e da tua salvação. E de que Ele é digno da minha reverência, da tua reverência, do nosso temor, do nosso tremor, da nossa fraqueza. Ele é digno, irmão, da nossa dependência dEle. Comer da carne de Cristo e beber do sangue dEle é entender que somente Ele tem palavra de vida eterna, e de que a palavra dEle é digna de ser respeitada, obedecida, temida, vivida, pregada, ensinada a todo custo. Quer queiram ouvir ou não, quer queiram aprender ou não, gostem ou não, mas a palavra de Cristo é digna de ser pregado entre as nações. Então eu obedeço. Comer da carne de Cristo e beber do sangue dele é renunciar à sua própria vida, é tomar a sua cruz e segui-lo, e ter uma vida crucificada juntamente com ele. Beber da carne de Cristo, comer da carne de Cristo, beber do sangue dele, é você entender de que agora não é mais você que vive, mas é Ele que vive em você. Comer da carne de Cristo e beber do sangue dele é você entender que você não é mais dono de você. Ele te comprou com um preço caro, caríssimo. Ele foi este pão, um dia foi fatiado na cruz do Calvário. Comer da carne dele, beber do sangue dele, irmão,
é você entender o seu estado de miséria, abandonar o pecado, abandonar a luxúria, a prostituição, a fornicação, abandonar a imoralidade, abandonar a mentira, o furto, abandonar tudo aquilo que Ele odeia. E tem muitas coisas que Cristo odeia, a gente pratica. Aí quando a gente pratica aquilo que Ele odeia, nós estamos praticando aquilo que o diabo gosta. E aí nós estamos dizendo: não, Senhor, essa mesa, esse banquete, esse pão não dá certo. Esse negócio de comer carne, da tua carne e beber do teu sangue não está funcionando. Não. Aí o cidadão vai lá e pratica a mentira, pratica o engano, vai contra a verdade. Comer da carne de Cristo e beber do sangue dele é ir a favor da verdade. Aí este povo ouviu tudo isso, e aí a Bíblia fala de que eles começaram a dizer: não, esse discurso não dá para ouvir. Porque é um absurdo para o incrédulo mesmo, para quem tem um coração fechado a mensagem de Cristo. E aí então aquela multidão começou a ir embora. A multidão começou a ir embora. Versículo 66: daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos, eram discípulos, hein, irmãos, recuaram e não mais andaram com ele. Quantos irmãos que recuaram! Eu espero que você nunca faça isso. Para recuar, basta não comer deste pão e beber deste sangue. Para avançar, senta na mesa e come mais e beba mais, no nome de Jesus Cristo. Para avançar com força e com vigor, porque o diabo vai tentar te destruir. Naquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12: vós também desejais ir embora? Olha Jesus falando para os 12 que andavam com ele. Mas Simão Pedro, aquele que não tinha papa nas línguas, né? Aquele que falava o que bem entendia, mas agora ele fala algo com verdade. Respondeu ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e crer em Cristo é comer da carne dele, é beber do sangue dele. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus acrescentou, e é muito bom quando Cristo acrescenta: não vos escolhi eu, os 12, todavia um dentre vós é o diabo. Já estava falando de Judas. Imagina os discípulos agora tendo que ouvir, depois de uma mensagem dura dessa, ouvindo Jesus: se quiserem ir, pode ir também. Agora Jesus fala assim: no meio de vocês tem um que é o diabo. Irmãos, eles abandonaram Cristo? Não. Sabe por quê? Os verdadeiros discípulos entendem de que somente Deus, somente Cristo tem palavra de vida eterna. Os verdadeiros discípulos entendem de que somente comendo da carne dele, que foi fatiada na cruz do Calvário, ele foi moído, irmão. Facilitou para mim e para você, ok? Facilitou para mim e para você. Já que você não quer ter o trabalho de ficar comendo pão ali, se exercitando, ele foi moído, e a Bíblia diz que o Pai se agradou em moê-lo, sabe, para poder colocar na minha boca e na tua boca a palavra de Deus, ministrada pelo Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo para nos ensinar. Hoje, irmãos, em nome de Jesus Cristo, é claro que por conta do nosso pecado se torna tudo muito difícil, mas quanto mais nós nos alimentarmos da carne de Cristo e beber do sangue dele, mais ele vai facilitar a nossa caminhada com ele, mais vamos entender a Bíblia, mais vamos viver a Bíblia, mais fortalecidos seremos, no nome de Jesus. O que diremos diante de tudo isso? O que vamos fazer, irmãos? O que você vai fazer diante daquilo que você está vivendo, o que você está passando? O que você vai fazer a partir de agora? A partir daquele momento a multidão foi embora. O que você vai fazer a partir de agora? Cristo, o que a tua igreja vai fazer a partir de agora? O que os teus filhos vão fazer a partir deste momento? Porque a partir daquele momento, nessa mesma palavra, é claro que era Cristo pregando, o povo, os discípulos começaram a se retirar, indo embora, achando que a mensagem não era para eles. Preferiam escolher uma vida desnutrida, espiritualmente falando, fraca, frouxa, buscando em outros lugares. Eles poderiam ter aproveitado. Cristo,
Depois de tudo isso, dito tudo isso, prepara a mesa. Prepara a mesa, coloca o pão, traga para mim a taça. Eu vou beber numa taça esse sangue. Eu quero sentar na mesa. Pode me servir, mestre. E Cristo veio e serviu a humanidade, irmãos. Basta a humanidade se alimentar. Cristo, Ele quer alegrar teu coração. Cristo, Ele quer dar uma alegria que excede a todo entendimento. Ele quer dar paz que excede a todo entendimento. Ele é o príncipe da paz. Então quem vai ter essa paz que excede a todo entendimento? Aquele que come dele. Quem vai ter essa alegria, este amor que excede a todo entendimento? Aquele que se alimenta deste pão vivo que desceu do céu, que é amor. Amor. Quem vai ser vitorioso e corajoso? Aquele que se alimentar deste pão. Nele nós temos tudo o que nós precisamos, irmãos. Ele é o suficiente para mim e para você. O que você vai fazer a partir de agora? O que você vai fazer a partir de agora? Você que não lê a Bíblia, você que não ora, e você que lê pouco, e você que ora pouco, e para você que ainda está cambaleando aí, está mancando, você que está aí com os ouvidos, dando ouvido aqui e outro ali, o que você vai fazer a partir de agora? O que você vai fazer? Jesus não vai interromper. Ele não interrompeu esse povo indo embora. Jesus, Ele não vai, irmãos, impedir de você fazer o que você deseja. Mas Ele te dá uma opção. E essa opção é maravilhosa. É de sentar na mesa e comer a carne dele e beber do sangue dele. No nome de Jesus, coloca de pé.